Nada de renda fixa, muito menos o ouro. O que mais performou nesse primeiro semestre de 2025 foi o Ibovespa. E nesse vídeo vou te explicar um pouquinho o porquê e a gente vai olhar o que pode performar nesse segundo semestre, qual a melhor carteira de investimento para essa segunda etapa, para a segunda metade do ano de 2025. Antes de tudo, curte no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que a gente vai continuar te ajudando cada vez mais a entender como é que o mercado financeiro funciona. Fechado? Então, de cara, aqui eu já preciso ir para a gente olhar aqui um pouquinho como é que foi esse primeiro semestre. Então, né? Poxa, a gente olha aí o primeiro semestre, vamos olhar aí o Ibovespa rentabilizou aí no ano já 15,44%, disparadaço, né? Comparado, se a gente olhar aí, o segundo colocado foi aí os fundos imobiliários com 11,79, é o índice do fundo imobiliário, que é o IFIX. Lembrando que aqui a gente está olhando o índice da Bolsa, né? Então a rentabilidade dela é muito superior se a gente for olhar aí ao segundo colocado. Muito próximo do segundo colocado, a gente chega aí no terceiro lugar, que é o ouro, né? Rentabilizando aí 11,25% no ano. E na rentabilidade do mês, menos 4,67%. Se o ouro tivesse aí uma rentabilidade melhor nesse mês agora, provavelmente estava aí ou no top 1 ou no mínimo no top 2, com certeza. Quando a gente olha aí Tesouro Pré-fixado com juros semestrais 2035, uma rentabilidade no ano de 10,8%. Quando a gente olha aí índice de debêntures, né, 8,96%. Tesouro IPCA com juros semestrais 2035, 6,99%. CDI rentabilizou aí nesse primeiro semestre 6,45%. Então a gente vê aí, né, turma, quando eu olho isso aqui, o que é importante a gente entender? O que a gente não vai conseguir... Poxa, se a gente conseguisse lá em janeiro ter essa certeza, né, de o que mais ia performar, ia ficar muito mais fácil, mas ninguém tem essa bola de cristal e o mais legal é isso do mercado financeiro. Mas o que eu queria mostrar aqui, né, quando eu olho, por exemplo, a Bolsa de Valores aqui, ó, rentabilizou aí 15,59, deixa eu dar um zoom aqui. Nesse primeiro semestre, a gente olha, turma, que foi muito, né, de janeiro até maio, né? De maio até agora, julho, então, finalzinho aí até ontem, né, 30 de junho, a gente consegue ver aí que ela ficou negativa a 0,9%. Mas o que eu quero mostrar olhando o gráfico desta maneira aqui, tá? É que a gente às vezes não vai conseguir, a gente não tem que olhar uma rentabilidade de um investimento numa janela curta de 6 meses. A gente tem que olhar, principalmente renda variável, uma janela mais longa de 12 meses, de 24 meses, de 36 meses. Quanto mais longa, melhor. Porque se a gente pegar aí, olha a volatilidade que subiu a Bolsa nesse semestre. Quando a gente pega aí em 12 meses, maior ainda a volatilidade. Mas quando eu pego em 5 anos, olha que maluco, turma. Né, mas a gente subiu 43%. Mas quando eu olho no máximo histórico aqui, né, quando a gente pega aí aqui, o máximo do Google está pegando só aí até 2020... Olha como sobe, não sobe numa linha reta, né? Então é a gente ter esse entendimento do mercado financeiro. Às vezes as pessoas querem investir no mercado financeiro buscando aí uma previsibilidade no curto prazo e não é isso que vai acontecer. Quando eu olho aí, né, a Ibovespa ganhando de FIX, né, fundos imobiliários, ganhando do ouro, ganhando de renda fixa pré-fixada, pós-fixada, né, e inflação, a gente consegue entender, na minha visão, o que ganha, o que mais nos protege é uma carteira diversificada. E eu sempre gosto de falar que eu deixo aqui embaixo na descrição um link, se você quer uma análise gratuita do seu patrimônio, da sua carteira, dos seus investimentos, preencha aqui esse formulário, ele é simples e rápido, não vai demorar nem 2 minutinhos para você preencher. Um especialista meu aqui do meu time, hoje a gente tem mais de 250 milhões sobre aconselhamento, mais de 1.000 clientes, com certeza a gente vai conseguir entender se você está no caminho certo, fechado? E aí o que eu entendo para esse segundo semestre que mais pode performar? Eu entendo que o que mais pode performar, não só para esse segundo semestre, mas com certeza para os próximos anos, é um combo disso tudo, turma.
né? É uma carteira diversificada, é uma carteira com um pouquinho de renda variável, um pouquinho de fundos imobiliários para você ganhar dividendo e estar reinvestindo esse valor. Poxa, a gente vê aí o ouro, né, no top 3. Douglas, a gente tem que ter ouro na carteira. Ouro ele vai performar, os metais preciosos eles vão performar mais quando a gente está vendo aí o mundo um pouco em crise, né? Então a gente viu o Trump nos Estados Unidos bagunçando um pouco as coisas, a gente viu guerra, Rússia e Ucrânia, a gente viu aí guerra entre Irã e Israel. Então muitas coisas acontecendo no mundo faz os metais preciosos performarem mais como um ouro, né? E aí tá como os conceitos a gente consegue estudar e ver isso acontecendo na prática, quando a gente vê o mercado, o mundo, né, um pouco instável, essas moedas começam a performar, e sempre foi assim, na pandemia foi assim, quando o mundo não sabia para que lado ia, o que ia acontecer, o que mais performou em alguns momentos foi o ouro. Então, mas na minha visão, o que mais vai performar nos próximos semestres, nos próximos anos, é uma carteira diversificada com tudo isso. O bom do mercado financeiro é que você não precisa ter eu tenho que ter toda a carteira em renda variável, eu tenho que ter toda a carteira em renda fixa, eu tenho que ter toda a carteira em fundos imobiliários. Não, você consegue ter essa diversificação. Você consegue ir montando mês a mês, baseado nos seus aportes, esse combo, baseado no que está melhor de estar comprando, que está mais descontado mês a mês. Nesse primeiro semestre foi as ações que mais performaram. A gente não sabe o que pode ser no segundo semestre. Sim, as ações podem continuar performando se o Brasil cuidar da dívida pública. A gente tem aí uma Selic alta, se a Selic continuar subindo, a Bolsa pode cair. Por quê? Porque a gente pode ter aí muitas empresas, porque o que está na Bolsa é o quê? São negócios, são empresas. Então, o índice de recuperação judicial no Brasil hoje está entre os maiores da história. Então, quanto mais recuperação judicial, mais empresas vão quebrar, mais desemprego a gente vai ter, a economia vai entrar num loop. Então, essa Selic alta pode ter aí muitos desafios para o Brasil nos próximos semestres. Lembrando que o ano que vem, em outubro, a gente tem eleição. E a gente não sabe se continua o governo de esquerda, se o governo de direita vai entrar. Então, eu digo assim, o que mais vai lhe proteger nesse momento, com certeza, sem sombra de dúvida, é essa carteira diversificada. Tem que ter um pouco dolarizado. A gente viu aí o quanto o dólar caiu nesse primeiro semestre. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e ter dólar na carteira. Tem empresas dolarizadas, pode ter empresas brasileiras com receita dolarizada, está tudo bem. O que não pode é não ter. Esse é o principal insight que eu tenho que te passar. Olha a oportunidade que a gente ainda tem nesse próximo semestre de estar posicionando bem o nosso patrimônio. Se você tem hoje seu patrimônio parado em poupança, se você tem hoje seu patrimônio parado em CDB, em renda fixa de bancão, se a sua carteira não está performando nesse semestre, numa performance acima do CDI, você tem uma grande oportunidade ainda de estar refazendo essa carteira, de estar reestruturando, rebalanceando essa sua carteira. Eu digo, né, em alguns momentos de desafios do mercado, são onde aparecem as grandes oportunidades. Se você não abraçar essas grandes oportunidades, essas janelas vão acontecer a cada ciclo. Então, você provavelmente, agora é o movimento que você tem que fazer para estar aí preparando a sua carteira para a rentabilidade dos próximos 2 anos, dos próximos 3 anos. É um movimento que você vai fazer hoje. E, Douglas, mas qual que é o ideal de estar investindo? Quanto que eu tenho que estar... Meu patrimônio, é melhor eu começar agora com 50 mil, com 1 milhão, aportando R$1.000, aportando 100 mil reais. O que importa é começar, para você entender como é que funciona na prática. Para você colocar tanto um pouquinho em cada classe. Foi assim que eu comecei. Eu ainda tinha cabelo quando eu comecei, mas quando eu comecei foi realmente isso, turma. Colocando um pouquinho em cada ativo, estudando muito sobre o mercado financeiro. Entrei num ciclo muito bom para estar investindo. Fui entendendo como é que funcionava. Passei por vários ciclos nesse meio tempo para estar entendendo ainda mais como é que funciona o cenário macroeconômico. Então, aproveite. Não fique esperando o momento certo, não fique esperando, não, mas deixa agora, eu preciso primeiro me preparar para começar, eu preciso começar a estudar. Comece com um pouco para você validar, para você entender como é que funciona. Venha fazer uma análise gratuita com a gente para você abrir a sua cabeça sem compromisso nenhum, para você entender, para você questionar alguém que está no mercado já há bons anos, para entender como é que funciona. Acho que esse é o caminho principal. E o que eu queria dizer, tomem cuidado
mas deixa eu tentar encontrar a bola da vez para o próximo semestre. Não montem uma carteira por um semestre. Monte uma carteira para dar uma qualidade de vida para vocês numa aposentadoria futura. E uma estratégia que vocês vão estar fazendo agora, reestruturando, vai levar vocês até esse ponto. É isso que eu vejo pessoas que têm grande patrimônio, grandes fortunas, boa cabeça, fazendo. Hoje, isso é o nosso dia a dia. Então, essa é a dica que eu posso dar para você. Comece o quanto antes, montando uma carteira diversificada, entendendo, olhando o seu planejamento financeiro, entendendo na prática por que você está ganhando dinheiro, se você está ganhando dinheiro no mercado financeiro, por que está perdendo dinheiro, caso você esteja perdendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo para mim. Tenho certeza que a gente vai estar cada vez mais próximo e eu direcionando e ajudando vocês. Fechado? Forte abraço e até o próximo.